A floresta amazônica é um dos maiores mistérios naturais do mundo. Com uma biodiversidade única e ecossistemas inexplorados, ela guarda segredos que o homem moderno ainda não compreende. Por muito tempo, acreditou-se que a floresta amazônica era apenas um imenso espaço selvagem, sem grandes vestígios de civilização. Mas descobertas recentes indicam que a Amazônia esconde muito mais do que imaginávamos. Pesquisas arqueológicas revelaram que há evidências de antigas cidades e redes de comunicação complexas ocultas sob a vegetação densa, formadas por civilizações que talvez conhecessem segredos além do que acreditamos ser possível. Antigos geoglifos foram encontrados no solo da floresta, formando figuras geométricas precisas e enigmáticas, que indicam que civilizações antigas ocupavam a região e tinham conhecimentos avançados de engenharia. Alguns pesquisadores especulam que essas sociedades tinham uma ligação com civilizações ainda mais antigas e misteriosas, como os próprios Anunnaki. Afinal, se os Anunnaki realmente existiram, como acreditam alguns teóricos, não é impossível imaginar que possam ter deixado marcas em diferentes partes do mundo, incluindo a Amazônia. E então, em meio a investigações arqueológicas em áreas remotas, surge uma descoberta que vai além de qualquer expectativa: uma câmara subterrânea em uma região desértica, muito distante da floresta amazônica, que desafia tudo o que sabemos sobre a história. Cientistas acreditam que encontraram algo extraordinário, algo que remete aos antigos mistérios da humanidade. Mas o que eles encontraram ali dentro deixou todos em estado de choque, e, principalmente, de medo. O encontro com o rei Anunnaki. Depois de anos de buscas e estudos intensivos, a equipe de cientistas finalmente chega a uma região do Oriente Médio, onde descobertas misteriosas e inexplicáveis foram relatadas por exploradores ao longo dos séculos. Nas profundezas da Terra, coberta por camadas de rochas, eles encontram uma estrutura com detalhes complexos e símbolos desconhecidos. Ao adentrarem essa câmara misteriosa, os cientistas percebem que estão diante de algo verdadeiramente único, uma tumba intacta, possivelmente ligada a uma civilização perdida. Essa câmara é diferente de tudo o que já viram. O ar parece pesado, como se um segredo milenar estivesse protegendo aquele lugar. Nas paredes, encontram inscrições que lembram a escrita cuneiforme suméria, mas com caracteres e símbolos nunca antes registrados. Ao avançarem, eles se deparam com uma imagem impressionante, uma figura humanoide de grande estatura, adornada com uma coroa e cercada por símbolos de poder e divindade. Logo, eles percebem que estão diante da representação de um rei, mas não um rei qualquer. Esse, acreditam, pode ser o último rei dos Anunnaki. Com base nas antigas escrituras sumérias e nas lendas sobre os Anunnaki, esse rei era descrito como um ser de imensa sabedoria e poder, alguém que teria governado em um tempo antes da humanidade como a conhecemos. Dizem que ele foi sepultado com segredos e artefatos capazes de alterar o curso da história. Porém, o que os cientistas encontram dentro da tumba vai além de qualquer expectativa. No centro da câmara, dentro de um sarcófago feito de um material desconhecido, jaz o corpo do que parece ser o próprio rei Anunnaki. O mais assustador é que o corpo está incrivelmente preservado, como se tivesse sido congelado no tempo. Ao redor do sarcófago, dispositivos e objetos estranhos sugerem que aquela tumba não é apenas um túmulo, mas também uma espécie de laboratório ou câmara de preservação. E então, os cientistas começam a perceber que talvez aquele corpo não esteja morto, ele apenas está adormecido. Tecnologia e energia na tumba. Na câmara, os cientistas encontram uma série de dispositivos que lembram pedras esculpidas com inscrições e circuitos internos. Esses objetos emitem uma leve radiação, algo que, segundo a equipe, seria impossível para uma civilização antiga fabricar. As inscrições ao redor dos objetos indicam que eles possuem algum tipo de energia ou tecnologia de preservação. Alguns cientistas começam a se perguntar se esses dispositivos podem estar mantendo o rei Anunnaki em um estado de hibernação. Eles tentam usar equipamentos modernos para medir a energia emitida, mas os resultados são inexplicáveis. As leituras captam uma frequência desconhecida, algo que nenhum dos instrumentos consegue decifrar completamente. Essa energia estranha causa desconforto na equipe. Alguns cientistas sentem leves dores de cabeça, enquanto outros relatam uma sensação de náusea, como se aquela câmara estivesse imbuída de uma força que rejeita a presença deles. A câmara em si parece projetada para durar milênios, como se tivesse sido construída com o propósito de proteger o que está ali por toda a eternidade. Cada detalhe, cada símbolo parece ter sido pensado com um propósito específico. Mas à medida que os cientistas observam a estrutura e os dispositivos, eles começam a sentir que talvez aquele lugar não tenha sido feito apenas para proteger o rei, mas também para conter algo muito mais perigoso. Maldições antigas e temores modernos.
Enquanto continuam suas investigações, um dos cientistas levanta uma hipótese perturbadora. Ele lembra das histórias sobre as maldições associadas às tumbas dos faraós no Egito. Quando o túmulo de Tutancâmon foi aberto, uma série de eventos inexplicáveis e fatais ocorreu com aqueles que participaram da escavação. Para muitos, isso foi uma coincidência; para outros, uma advertência de que certos segredos do passado devem permanecer ocultos. Será que essa tumba Anunnaki guarda algo semelhante? O fato de que a energia misteriosa parece interagir com a equipe gera um sentimento de medo. E se, ao tentar violar o sarcófago, algo terrível fosse liberado? A ideia de que o último rei Anunnaki possa estar adormecido, aguardando algum tipo de despertar, deixa todos inquietos. Os cientistas se questionam se abrir o sarcófago é realmente uma boa ideia. E se, ao fazer isso, desencadearem algo que a humanidade não está pronta para enfrentar? O receio de liberar um mal antigo começa a pesar sobre eles. E enquanto discutem as implicações de sua descoberta, percebem que podem estar em uma encruzilhada histórica, prosseguir ou selar a tumba novamente e esquecer que esse lugar existe. O enigma dos Anunnaki e o futuro da humanidade. O mais intrigante é que, nas paredes da câmara, há uma série de inscrições que parecem funcionar como uma advertência. Um dos trechos traduzidos diz algo como: somente os dignos poderão despertar o guardião. Isso sugere que o rei Anunnaki, ou o que quer que esteja adormecido ali, só pode ser acessado por aqueles que possuírem um entendimento ou uma preparação especial. Mas quem seriam esses dignos? E o que significa ser digno de acordar um antigo rei? Conforme os cientistas discutem, alguns teóricos presentes na equipe sugerem que talvez o próprio rei Anunnaki tenha criado esse sistema como uma forma de proteger a humanidade de seus próprios segredos. Se ele estava ciente do poder que guardava, poderia ter selado sua tumba com mecanismos de segurança, ativados apenas por aqueles que entenderem as verdadeiras implicações de seus segredos. Para alguns dos cientistas, isso levanta uma questão filosófica e ética. O homem moderno é realmente capaz de lidar com o que está escondido ali? A descoberta dessa tumba poderia revolucionar a ciência e a arqueologia, mas, ao mesmo tempo, poderia liberar algo que está além do controle humano. O que acontecerá se essa tecnologia ou conhecimento for usado de forma errada? Encerramento sem conclusão, o mistério continua. Por fim, a equipe decide não abrir o sarcófago naquele momento. Eles decidem estudar mais as inscrições e os dispositivos, para tentar entender o que estão realmente enfrentando. A tumba do último rei Anunnaki permanece fechada, mas o mistério em torno dela apenas se aprofunda. Esse rei estaria realmente em um estado de hibernação, aguardando o momento certo para retornar? Ou talvez os Anunnaki soubessem que seu legado deveria permanecer oculto até que a humanidade estivesse pronta para recebê-lo. A verdade é que, neste momento, estamos apenas arranhando a superfície de algo imenso, que pode redefinir nossa compreensão sobre o passado, e talvez, nosso próprio futuro. A questão que fica é: estaremos prontos quando o momento chegar? Possíveis conspirações e omissão de informações. À medida que a descoberta do último rei Anunnaki se espalha entre círculos acadêmicos e científicos, rumores começam a circular sobre a possibilidade de um encobrimento. Algumas fontes afirmam que, logo após a descoberta da tumba, autoridades governamentais e agências de segurança foram chamadas ao local. Alguns cientistas que trabalhavam na investigação relatam que foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade, impedindo-os de falar publicamente sobre o que viram. Para muitos, isso é um sinal claro de que há algo muito maior acontecendo, algo que as autoridades talvez queiram manter em segredo da população. Teóricos da conspiração começam a questionar: por que exatamente estariam tentando ocultar essa descoberta? Estariam temendo as implicações dessa tecnologia ou conhecimento milenar? Ou será que alguns acreditam que o conhecimento dos Anunnaki pode ser utilizado como uma arma de controle? Existem aqueles que defendem a teoria de que os Anunnaki não foram apenas deuses, mas uma civilização extraterrestre avançada que pode ter deixado instruções para eventuais herdeiros de sua tecnologia. O receio é que, se essas instruções caírem nas mãos erradas, poderiam ser usadas para manipular as massas ou desencadear um tipo de poder incontrolável. Alguns membros da equipe sugerem que, talvez, a tecnologia encontrada na tumba seja algo que os próprios Anunnaki selaram intencionalmente, para que ninguém pudesse abusar dela. Imagine o impacto global que esse tipo de conhecimento teria se pudesse controlar elementos naturais, gerar energia de maneira ilimitada ou até mesmo estender a vida humana. E se, ao abrir o sarcófago, os cientistas realmente estivessem despertando algo que foi selado intencionalmente por ser perigoso demais? Tecnologia avançada, uma chave para o futuro ou um perigo à humanidade?
Outro aspecto que desperta o interesse e o temor dos cientistas é a tecnologia avançada encontrada dentro da tumba. Na parte central da câmara, encontram-se dispositivos que parecem irradiar um tipo de energia ainda desconhecida, capaz de afetar o ambiente ao redor. Para alguns, esses dispositivos são a prova de que os Anunnaki possuíam um entendimento profundo das forças da natureza, e talvez até do próprio universo. A questão é, como essa tecnologia poderia impactar o futuro da humanidade? Imagine se pudéssemos desvendar os segredos contidos nesses dispositivos. Poderíamos estar diante de uma fonte de energia renovável e inesgotável ou de uma tecnologia capaz de sustentar a vida por mais tempo. Mas, ao mesmo tempo, como algumas descobertas científicas já mostraram, um grande poder também traz grandes perigos. Lembrando o exemplo do átomo, que tanto revolucionou a ciência quanto trouxe destruição, muitos se perguntam se a humanidade está preparada para lidar com algo que possivelmente transcende nosso conhecimento atual. Entre os dispositivos, um em particular chama a atenção dos cientistas, um objeto que emite uma pulsação constante, quase como um coração batendo. Eles começam a especular que esse objeto pode ser uma espécie de mecanismo de preservação ou até mesmo um dispositivo de comunicação. Se os Anunnaki eram de fato uma civilização avançada, é possível que tenham deixado uma espécie de mensagem para quem encontrasse sua tumba, um aviso ou talvez uma instrução. Mas a pulsação continua a irradiar, e ninguém sabe ao certo como interpretá-la. Impacto global, uma nova visão da história? Com o envolvimento de governos e agências internacionais, a descoberta do último rei Anunnaki deixa de ser apenas uma questão arqueológica e se torna uma questão geopolítica. Se os segredos desse rei e da tecnologia que o cerca forem realmente tão avançados, poderiam alterar o equilíbrio de poder global. Países com acesso a esse conhecimento poderiam alcançar uma posição de superioridade inigualável em tecnologia e ciência. O que aconteceria, por exemplo, se a tecnologia de preservação dos Anunnaki fosse aplicada à medicina moderna? Ou se a fonte de energia encontrada na tumba pudesse substituir os combustíveis fósseis? Para algumas autoridades, o risco de que essa tecnologia seja usada de maneira irresponsável é motivo suficiente para que a descoberta permaneça em segredo. Ao mesmo tempo, uma corrente de cientistas e pesquisadores defende que a humanidade tem o direito de conhecer seu próprio passado e de evoluir com base nos conhecimentos descobertos. Essa tensão entre esconder e revelar a descoberta só aumenta o mistério e as teorias conspiratórias sobre o que realmente está acontecendo. Em uma tentativa de entender melhor o que essa descoberta representa, alguns cientistas começam a buscar paralelos com outras descobertas antigas. Existe uma lenda nas escrituras sumérias de que os Anunnaki deixaram segredos ocultos espalhados pelo mundo para testar a humanidade. E agora, com essa descoberta, parece que estamos mais próximos do que nunca de decifrar esses enigmas. Mas será que realmente estamos prontos para isso? Um último aviso? Ao final da investigação inicial, os cientistas traduzem uma última inscrição nas paredes da tumba que, até então, havia passado despercebida. Ela diz: "O guardião dorme, mas aquele que o despertar sem compreensão encontrará o caos." Essa mensagem é mais do que uma advertência, é um último aviso de que a tecnologia e o conhecimento ali guardados não devem ser explorados sem uma compreensão completa. Essa última mensagem deixa a equipe em uma posição delicada. O que significa compreensão nesse contexto? Estariam eles sendo testados? Alguns cientistas acreditam que isso poderia ser uma espécie de senha ou critério que apenas aqueles com o entendimento certo podem cumprir. E se essa tumba é realmente um teste, um enigma deixado para as futuras gerações, será que a nossa geração está preparada para decifrá-lo? Estariam os cientistas diante de algo que foi escondido por milênios justamente para ser encontrado apenas por aqueles que realmente têm a capacidade de entender e respeitar o que está por vir? Diante de tantas perguntas e poucos esclarecimentos, os cientistas decidem fechar a tumba temporariamente, até que mais pesquisas sejam feitas. Alguns acreditam que talvez nunca consigamos compreender completamente o que está ali, enquanto outros veem nisso uma oportunidade única que não deve ser desperdiçada. O mistério do último rei Anunnaki continua, e o mundo espera pela próxima etapa dessa investigação.